pessoal, olá galera que gosta da arte, que gosta do teatro, né, que gosta de cultura, que quer aprender mais e se aprofundar. Bem-vindos a mais uma aula, né, de iniciação ao teatro, introdução ao teatro, né, essa coisa gostosa de aprender. E nós estamos aqui na nossa segunda aula. É a nossa segunda aula, galera. Não pule etapa. Se você já veio direto para esse segundo vídeo, volte na primeira aula, tá? Caderno e caneta na mão e para anotar tudo, não se esqueçam, tá? Porque isso aqui é uma aula. Então volte na primeira aula que nós falamos sobre Grécia, teatro na Grécia. Mas para você pegar um pouco mais, vamos fazer um resumo pro pessoal? Vamos fazer um resumo da primeira aula, tá? Vamos ver se vocês entenderam a mesma coisa, né? Então, o teatro é uma forma de contar história. Nada mais é do que contar história, né? E a gente conta história de várias formas, usando vários artifícios. Usando o próprio corpo, as mãos, o rosto. Eu quero falar que alguém ficou com medo, assustado, atemorizado. Então eu faço toda uma gesticulação. Eu estou o quê? Encenando. Então eu uso o teatro também para contar história. E a gente tem teatro em qualquer lugar da nossa vida, né? Qualquer parte do nosso dia a dia tem encenações. Tem aquelas famosas frasezinhas prontas e decoradas. Tem. Bom dia, boa tarde, como vai? Aí você coloca até um sorriso no rosto, né? Isso é teatro. É teatro, né? E aí a gente descobriu o significado daquelas famosas carinhas do teatro que a gente tanto usa, né? A carinha triste e a carinha feliz, né? É a carinha triste representando as tragédias, né? Que eram na Grécia, que eles faziam muito, quando sempre o herói morria no final, né, para salvar o seu grande amor ou o seu povo, né, ou salvar a sua história. Enfim, o herói sempre morre no final. Então era tragédia. Mas sempre tinha um porquê, né? Era para ensinar o povo que os deuses os amava, morria por eles, dava vidas, eles existiam por isso. Então tinha toda uma lógica, tá? E aí a carinha feliz. O que é a carinha feliz? A carinha feliz é a comédia. Porque era muito usado em forma de terapia, tá? Falamos lá, ensinamos, tá? Que o teatro ele foi usado por muitos e muitos anos como tratamento psicológico. Porque a pessoa entrava triste e saía feliz. Nada como uma boa risada, né? Pra sair feliz. Tira, limpa, te purifica. Por isso que eu gosto de rir, gente. Eu tô rindo o tempo inteiro. Então, rir é muito bom. Rir, desde os tempos passados, é terapia, tá? Então, rir é bom demais. E, como ele acabou de dizer, usaram-se muito o teatro como terapia, tá? E aí, a gente aprendeu que os gregos foram famosos. Eles, na verdade, o teatro não nasceu na Grécia. O teatro, ele é muito antes. É muito mais antigo. Só que na Grécia, a Grécia deu assim uma encorpada, digamos assim. Exatamente. E quando se fala assim, o deus do teatro, né? Porque a Grécia deu né? Ela, como é que fala? Ela deu não é que deu um deus, né? Ela nomeou. Essa é a palavra certa. Nomeou um deus do teatro, né? Dionísio, deus do vinho, deus da fertilidade, né? E aí, quando um dos sacerdotes, numa dessas cerimônias que eles faziam ao deus Dionísio, que eram os rituais, e aí eles falavam, né? Ao deus Dionísio, famoso, grande rei, grande deus, forte, que nos deu o cultivo da uva e tudo. Aí um sacerdote resolve fazer diferente. Assim, vamos inovar. E aí quando ele inova, e aí ele traz então, dá mais vida ao teatro. E aí a partir daí então começam as encenações de uma forma diferente. Que aí ele vira e diz: eu, Dionísio, o Deus famoso, poderoso. E aí então todo mundo olha e fala assim: nossa, esse jeito é melhor de entender. E aí então se espalha, né, essa forma de teatro, de encenação, da escrita do teatro, né, dramaturgo
e aí vai, né? E a dramaturgia, que é essa forma de interpretar, tá? E aí então o teatro toma vida, né? Espalha. E aí então, né? Na Grécia tem essa ideia de que o teatro é para se comunicar, é um meio de se comunicar com os deuses, é um meio de se comunicar com o povo, né? De trazer vida, informação, né? É uma forma terapêutica, né? Então eles usam o teatro para isso, voltado para o homem mesmo, né? Para o ser humano mesmo, né? Mas aí Grécia, entra em decadência. Grécia então é invadida, e um dos principais que invadem a Grécia é Roma. E Roma rouba muita coisa da Grécia, né? E aí é onde a gente entra, rouba inclusive o teatro, e aí muda a figura. Grécia era o berço do teatro, né? Ele cresceu, incorporou, ele invadiu o mundo, né? Se espalhou pelo mundo a partir da Grécia e de toda a inspiração, tudo que a Grécia colocou no teatro. Mas Roma também tem a sua contribuição no teatro. E é onde entra a história de hoje, a aula de hoje, né? Exatamente. E Roma, quando ela invade a Grécia, toma a Grécia, o imperador ele não queria simplesmente pegar e tomar os usos e costumes dos gregos, não. Como toda guerra, ele queria simplesmente invadir Grécia, né? E tomar apenas o dinheiro, a contribuição. Eles que ficassem com seus costumes e usos e seus deuses e não estavam nem aí. Só que, nesse meio tempo, mesmo Roma, que dominou Grécia, a Grécia com a sua cultura, os seus deuses, o seu teatro, conquistou o imperador romano, conquistou o povo romano, e Roma adotou o teatro também. Olha só! E aí, tanto que nós vamos aprender muito aqui, vamos falar sobre deuses, trocas de nomes, quem é quem, onde vai, onde vem, né? Mas eles ficaram encantados com isso. Tanto que na aula de hoje nós vamos ver como Roma recriou o teatro. Olha! Pra você ver. E olha só, tem uma frase que ela é muito bem usada pelo famoso mundialmente há mais de 400 anos sobre isso, que fala que... Mais de quantos anos? Mais de 400 anos atrás. Uau! William Shakespeare escreveu que o teatro, ele é o reflexo da vida. Aí eu te pergunto, o teatro reflete a vida? O teatro reflete nossa vida? Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos o teatro reflete nossa vida. Porque ele nos ensina, assim como Shakespeare, né? O teatro ele vai refletir nossos vícios, ele vai refletir nossos erros, nas encenações ele vai mostrar aquilo que temos que mudar e o caminho, né? Então ele vai fazer nos confronta. O teatro ele é para nos confrontar, e é isso que nós também, Dunção e Arte, nós fazemos. Nós usamos o teatro para confrontar, para mostrar à pessoa o que ela pode mudar e como ela pode ser uma pessoa melhor, né? Então sim, em alguns aspectos o teatro sim, ele é um reflexo da nossa vida, mas não é só, não para por aí, né? Assim, porque você não pode generalizar isso tudo, porque não foi assim exatamente com a Roma, né? Então Roma, depois de um certo tempo, ela cai em decadência, né? E aí ela se vê ali presa, cativa pelos romanos, tendo assim todos os seus costumes e tudo tendo que ser mudados ou adaptados, e aí a coisa muda de figura. Isso mesmo. Mas só dando uma pausa aqui, eu tô no curso de teatro, eu achei que eu já tinha que começar sabendo ter que encenar, como fazer aqueles gestos, como fazer aquela cara, como fazer aquele movimento. Por que eu tenho que aprender sobre Roma, sobre Grécia? Não, eu quero ir lá encenar. E nós vamos encenar, nós vamos aprender a arte da encenação, a arte, né,
das caras e bocas, como dizem por aí, tá? A parte do decorar, mesmo improvisar. Nós vamos passar tudo isso. Mas se você não souber que teatro faz parte da sua vida, do seu cotidiano, e que ela reflete tudo que você faz, né? Como que você vai usar o teatro para falar com alguém? Se você não sabe o objetivo real do teatro, né? Durante algum tempo, para os romanos, o teatro era simplesmente um meio de entretenimento, um passatempo. Alguns podem usar o teatro como um belo e simples passatempo, né? Outros podem usar o teatro como algo para ensinar, né? Nas escolas, nas faculdades. O professor ensina o tempo todo, né? Sempre. Tem professor que inclusive se caracteriza, né? Ao entrar em sala de aula, para que os alunos entendam melhor a matéria. Eu tinha um aluno, eu tenho vários, né? Mas eu tinha um professor na época da escola que todos os dias ele chegava de uma forma diferente. Olha aí. Andando diferente, o jeito de falar diferente, o sotaque diferente, a forma de tratar os alunos diferente. Tanto que a gente já ficava assim, como que ele vai vir hoje? Então, se ele ia contar sobre a idade da pedra lascada, ele vinha caracterizado. O jeito de andar, a gente já começava a rir. E a gente nunca esquecia a matéria, porque ele usava da arte do teatro para cativar. Então, quando você vê uma peça de teatro, você não esquece mais ela, porque você lembra do que você viu e o que você ouviu. E a sua emoção tá tudo junto. Pronto. Então o teatro ele tem esse poder de mexer com as emoções e mostrar o cotidiano. Então, quando você pega coisas do cotidiano ali e encena e mostra, é muito mais fácil a pessoa entender e compreender e aceitar e querer a mudança, né? Porque eu sou cristã, mas aqui eu quero colocar isso como um ensinamento, tá? A gente tem e sabe, todos sabem que Jesus foi o maior líder que existe sobre a face da terra. Por que o maior líder? Porque até hoje tem quem o siga. Ele morreu como homem, ele morreu, né? Mas os ensinamentos dele ficou e tem quem até hoje o siga passo a passo, né? Então ele foi considerado o maior líder da face da terra. E como o maior líder, o que ele fez para ensinar o povo? Ele usou coisas do cotidiano. São as parábolas. As parábolas. Então ele pegou coisas do cotidiano das pessoas e começou a ensinar, a contar aquela história, instigando a imaginação da pessoa para que ela começasse a imaginar aquela situação e entendesse o que ele queria dizer. Entendesse qual era a mensagem, qual era o ensinamento. Então quando você pega coisas do cotidiano, é mais fácil. Então as suas peças, as suas encenações, tudo que você for fazer, quanto mais real, quanto mais palpável para as pessoas forem, mais elas irão parar para ver, ouvir, apreciar, comentar, elogiar e aplaudir. Por isso, você tem que entender a história do teatro, para você saber o que você deve ou não usar, o que foi bom e o que não foi. Porque se algo que foi usado há 2000 anos atrás deu certo e até hoje tem quem siga e faça, por que não copiar? E por falar em copiar, nós voltamos para Roma. Fecha parênteses. Nós voltamos para Roma. Na verdade, tudo é aula, né? Tudo é ensinamento. Não, gente, olha só. Todas as brincadeiras, todos os jeitos, é tudo calculado, tudo pensado para que vocês entendam o que a gente está falando, tá? Então, tudo que é falado aqui é milimetricamente calculado. Tem dois computadores aqui, ó, na nossa frente. Que é para vocês entenderem. É nosso programa de aula para vocês entenderem passo a passo, tá? Isso. Olha só, por falar em refletir, por falar em copiar, eu vou tentar recitar. Olha! Na peça de Hamlet, que é uma das peças mais famosas de William Shakespeare, falei bonito, William Shakespeare, né? Há mais de 400 anos, diz o seguinte, né? O objetivo do teatro é oferecer
um espelho à vida, mostrar a virtude e seus próprios traços. Ao vício, sua verdadeira imagem, e à idade e geração, sua fisionomia e característica. Hamlet é uma das peças de teatro mais famosas do mundo, escrita pelo escritor inglês William Shakespeare, há mais de 400 anos. Neste texto aqui que eu acabei de falar, que eu ainda estou lendo aqui porque eu não consegui decorar ele, né? Aqui, que eu achei muito interessante, queria trazer para vocês, diz que o teatro é um espelho, onde a sociedade e as pessoas se refletem. O espelho da vida e do mundo. Refletir, teatro, reflete, né? Você pega coisas do cotidiano, como nós falamos aqui, e traz para a encenação. Isso. Por isso que muitas vezes, quando a gente chegar nas aulas mais à frente, você vai ver as encenações, em que quando você estiver apresentando, quando você estiver encenando, as pessoas são tocadas. Por quê? Porque você está contando através dos gestos sobre a vida das pessoas, sobre o que elas passam. Então você traz histórias reais para meio que ficção, né? E deixa de ser ficção para ser real para quem está assistindo. Por isso que muitas vezes você vai ouvir, nossa, você contou, você encenou sobre a minha vida. Exatamente por isso. É por isso que os filmes, quando tem assim, baseado em fatos reais, nos chamam mais atenção. Você para pra A gente assim, parece nossa, assim, nossa, o que aconteceu? por duas coisas. Quais? A primeira, por curiosidade, o que aconteceu na vida dele? E a segunda? A segunda, porque tudo que é baseado em fatos reais te chama mais atenção. Verdade. É o poder de superação. Assim, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso. A famosa história de sucesso. Isso. E você tem várias histórias de sucessos, né? Todos os dias você supera algo. Pensa quantos livros tem guardado, tem escondido aí. Nossa, Daqui muito. pode sair vários Quantas artistas. Encenações, quantas coisas, quantas peças maravilhosas. Até sua própria vida pode ser uma peça, sabe? Nós temos peças de nós mesmos, dos integrantes do Um Som e Arte, né? Peças que refletem a vida, que falam, sabe? E são muito boas, e outras pessoas se tocam, se inspiram para mudar de vida, né? Então o objetivo do teatro é isso, é esse mudar, é instigar a pessoa à mudança, tá? E por falar em mudança, Roma, quando conquistou Grécia, você sabe qual foi as primeiras coisas que os romanos olharam e falaram assim: eu quero isso pra gente, deu certo lá, vai dar certo, eu quero continuar com isso. O quê? O tão famoso e sonhado circo. O circo? O circo. O circo nada mais é também do que um teatro, só que com habilidades diferentes. Mas O circo é mais antigo que a gente imagina, tá vendo? muito mais antigo. Mas não é um circo como o de hoje, né? Não se parece não, como o não, de não. hoje, né? Eles juntaram circo, na verdade, o circo é o teatro, né? Mas eles juntaram muitas outras coisas e colocaram dentro. Tanto que eles falaram assim: opa, vamos fazer o seguinte, vamos trazer. Lembra que na aula passada nós falamos sobre Atenas? De Atenas, sabe para onde foi? Pro Coliseu, Roma. E lá onde eram os maiores circos ou teatros que existia naquela época. Tanto que cabia até 100.000 pessoas. E foi tudo tão bem calculado que se cai uma moedinha no centro, plim, todo mundo ouvia. Olha De tão a bem acústica feito, desse lugar, gente. de tão bem feito que era o teatro, tão bem feito que era tudo. E olha algo mais interessante ainda, como o teatro reflete a vida, né? Ele pega o teatro ali e usa de forma sangrenta, que onde era chamado o teatro na época de pão e cereais. Que todo mundo ali tinha as suas pobrezas, tinha as suas dificuldades e tal. E o que o governo romano fazia? Para que o povo não se voltasse contra. Durante as encenações, durante os gladiadores ali se matando um ao outro, eles distribuíam pão e cereal para o povo. E assim o povo que estava com fome, sendo saciado e ainda tendo um espetáculo para assistir, enganava o povo ia embora satisfeito
de barriga cheia e vai falar o que do governo que te deu pelo menos um pão? Já deu pão pra você levar pra casa. Exatamente. Né? Então, tá vendo que reflete a vida? Nem vamos entrar em política, mas já falando, né? O teatro está em todas as áreas. Em todas as áreas, né? E para você entender um pouquinho, trazendo isso para a realidade, todos os filmes que você vê de Roma, tratando os romanos, é sempre aquele povo muito autoritário, sanguinário, violento. Então, quem defendia a Roma, defendia com sua própria vida, né? Defendia com tudo que tinha. Então, quando eles pegaram a Grécia como cativa, então a Grécia, com todo o seu jeito meigo, doce, né, com suas virtudes, com seu jeito de glamour, né, com suas peças, com suas encenações, até um escritor, um poeta romano escreveu, né, a Grécia cativa cativou Roma. Então, apesar dela estar lá presa, né, ela conseguiu, com o jeito dela, cativar, com os costumes, o jeito dela cativar os romanos e fazer com que os romanos começassem a gostar das coisas que a Grécia fazia. Só que aí, né, era um povo bruto, né, um povo que gostava de guerra, de sangue, né, que gostava de ver o povo aos pés deles. Então veio o circo, né? Uma parte aí do circo foi por isso, porque eles queriam fazer isso com o povo. Então, dava o pão e dava o circo e o povo se calava. É o famoso pão e circo, o povo se calar, né? Era isso que fazia, e ninguém se levantava contra Roma, ninguém levantava nada, o povo ficava lá, adorava esse sangue, tudo escorrendo. Nessa época, muitos cristãos, né, foram mortos por leões nas arenas. Isso tudo, gente, era um show pra eles, tá? Isso naquela época, eles não viam isso como errado, eles viam isso como um show. Era normal? Era normal. Era um modo do povo entreter. Era um entretenimento. O que a Grécia tinha como entretenimento, o riso, né? Os romanos eram sangue. Era sangue. Tanto que é da Grécia que saem os esportes olímpicos, através do teatro, né? E é em Roma que Roma pegava os melhores lutadores da época e se colocavam para se degladiarem lá no Coliseu e em vários outros lugares, né? Era uma forma de teatro. Aí, olha só, para você ver como é que reflete, né? Se você pegar hoje os estádios de futebol, todos eles têm basicamente o formato dos teatros de antigamente, que é o Coliseu, os teatros de Atenas. Todos eles têm basicamente o mesmo formato. Por quê? Por quê? É uma homenagem à Grécia. Olha, você não sabia disso? Você não sabia que o futebol tinha a ver com teatro? Você não sabia disso? Tem tudo a ver. A única coisa que mudou são os nomes. Mas tudo continua a mesma coisa. No centro, as apresentações... Tudo é ensaiado, tudo é treinado. Para se jogar futebol, você tem que treinar. Para você fazer algo, você tem que ensaiar. Improvisar também, né? E tem a arte do improviso. Então, mesmo que alguns falem assim, Ed, não tem nada a ver. Não tem, para quem gosta de futebol vai entender. Se você vai cobrar uma falta, por exemplo, é ensaiado antes. Cada um sabe o passo que o outro vai fazer. Então, o teatro reflete a vida? E como? Deixa essa resposta para vocês conseguirem dar até o final da aula. E tem o lado também que, enquanto Roma ali copiava tudo que Grécia fazia, muitos romanos da época falaram assim, não, nós não aceitamos adorar os deuses de Grécia. Nós temos que adorar os nossos deuses. Porque para eles eles se sentiam empoderados, né? Adorar outros deuses, eu estou me submetendo a outro povo? De jeito nenhum. Temos que adorar os nossos deuses, não vamos adorar os deuses dos gregos. E aí, o que o imperador fez? O que ele fez? Ele pegou os deuses da Grécia, por exemplo, Zeus, que é o pai dos gregos, certo? Pegou Zeus e simplesmente
como se fosse hoje, né? Vai num cartório, simplesmente trocou o nome. A partir de hoje não se chamará Zeus. Você se chamará Júpiter Romano. Mudou. Afrodite, deusa grega do amor. A partir de hoje eu vos batizo Vênus. E Dionísio, o deus do teatro, do vinho e da uva. A partir de hoje você não é mais Dionísio, se tornará Baco, romano. Tudo romano, o deus é o mesmo, só mudou o nome. Mas acabou a briga, acabou a contenda, continuou o teatro. Roma continuou mandando, Grécia continuou cativa e tudo rolou. O problema é que assim, aí Roma deu essa encorpada no teatro. Então ela deu essa contribuição para o teatro, digamos assim. Então ela colocou o jeito dela, o jeito deles romano, no teatro, né? Principalmente na questão do circo, né? E aí eles colocaram esse jeito deles romano. Só que com o passar do tempo, essa questão de gladiar, sanguinário, também cai em decadência, né? Porque para os gregos, o teatro ele era uma forma de se comunicar com o sagrado. Era uma forma de se comunicar com seus deuses. Eu fazendo teatro, eu estou tendo uma conexão direta com os deuses, né? E aí Roma começa a utilizar disso também. Nós vamos aprofundar disso na próxima aula. Isso. Mas aí Roma coloca o seu jeito, né, a sua cultura, então ela incrementa isso, né, no seu jeito de ser, nas peças, em tudo que eles fazem, né? Como o Gomes acabou de dizer, os gregos, eles tinham essa conexão com o divino, com o eterno, com o sagrado, né? Então eram os rituais, as peças, eram para se comunicar, era para dizer assim, ó, os deuses são os nossos protetores, são maiores que nós dependemos dele, ou como forma terapêutica. Já os romanos, os teatros romanos, eles modificam isso aí um pouquinho, porque eles não gostavam de achar que não dependiam de uma divindade, dependiam de alguém, não. Eles queriam dizer, eles mostravam que a força estava no braço deles, no punho, na espada, né, na força deles. E não, eles nunca aceitaram que dependia de outra pessoa ou de uma divindade. Por isso, tanto a briga deles com o cristianismo, né, com o catolicismo, com os cristãos, e a briga com a Grécia e com tudo, porque eles não aceitavam depender de outros. Essa dependência, para isso era uma fragilidade deles, eles não aceitavam isso, hipótese alguma. Então, eles dão essa incrementada, sempre mostrando nas peças e tudo que eles eram superiores. Só que eles exageram nisso, que aí é o circo dos gladiadores, né? Os leões devorando os cristãos e tantas outras pessoas que eles colocavam lá. Mas isso também vai pegando a decadência também. E aí sempre quando tem alguém querendo sobressair, tem alguém também, tem sempre aqueles grupos pequenos que querem falar, que querem ser ouvidos, né? Que tentam de algum jeito se levantar contra. Mas aí eles usaram o teatro para calar a boca do povo também, né? Ou para tentar falar sem falar, né? Então, sabe hoje em dia assim na televisão quando tem aquelas piadas assim, falando de política, de governo, de uma forma engraçada, né? Que faz todo mundo rir, né? As famosas sátiras. As famosas sátiras, né? Que a gente acha que isso é novo, é da agora. Não, isso é antigo, né? Isso é lá dos romanos, tá? E aí eles usavam isso para então poder calar um pouco o povo, ou alguns, uma pequena minoria, para tentar falar alguma coisa e tentar ser ouvido, né? Como que isso funcionava? O povo queria se manifestar. O povo queria pegar e falar assim: nós não concordamos, ou vocês estão errando, vocês estão fazendo muita coisa errada. Mas se você chegasse naquela época e falasse assim: olha, imperador, o senhor tá pegando pesado aí, tá matando geral, tá destruindo a galerinha, você também morria.
Então, como eles fizeram? O que era a força na época? O que era a potência? O teatro também, né? Os romanos mandavam, mas o teatro, ele tinha, era arte, ele chegava em todo lugar. Então o que eles fizeram? Pegaram o teatro e se manifestavam através do teatro, usando lá atrás, lembra que na aula passada nós falamos que foi na Grécia que eles inventaram o drama e a comédia? Então, eles usaram a comédia para poder falar algumas verdades. Então, eles faziam o povo rir contando alguma verdade, né? Então, eles usaram dessa artimanha para poder se manifestarem. Por quê? Porque naquela época os romanos tiraram a parte drama, tiraram a parte da comédia e usaram a força, como você falou antes. Então, o teatro, que era bom, algo gostoso e usado de forma terapêutica, foi tratado de forma diferente com os romanos, porque o romano era força. Então eles pegaram o teatro e usaram para, de forma, digo eu, até assassina, né? Porque as pessoas se matavam lá dentro, né? Colocava leões para comer pessoas lá dentro, e o povo se... Nossa, era o máximo. Sangue escorrendo. E tal. Então, para muitos eram bom, mas para outros não. Tanto que pouco a pouco foi caindo em decadência também. Verdade. Então, Roma tira aí da Grécia em relação ao teatro, essa parte de ritual, do sagrado, né, do deleite, e pega apenas o teatro como deleite. Então, traz, em vez de comédia, eles usam a tragédia, né, a pura tragédia mesmo, sangue e tudo, aquela coisa, né, e como diversão. Para isso, para eles era uma diversão. Então, e aí depois eles pegam, o povo pega o teatro e aí eles implementam tentando falar, tentando dizer que não estavam concordando mais com aquilo, né? Alguns eram ouvidos, outros não, mas com o passar do tempo ela cai em decadência também. Roma não consegue sustentar isso durante muito tempo, porque afinal de contas as coisas vão mudando, né? O mundo vai evoluindo, as coisas vão melhorando, as pessoas vão evoluindo e vão vendo que aquilo não é correto, que não é certo. E aí eles não conseguem mudar, né? E aí o teatro cai em decadência na Roma também. Nossa, muito. É importante, mais uma vez, lembrar vocês que por que nós estamos contando. A primeira aula, nós falamos que o teatro é contar uma história, e isso nós vamos repetir sempre, porque teatro é contar histórias, né? Hoje, agora, nós estamos falando sobre teatro em Roma. Na outra aula, teatro na Grécia, né? Mas tá vendo que todas elas é contando histórias? Hoje nós estamos falando se o teatro reflete a vida. Você acha que o teatro reflete a vida? Lá, muito antes da Grécia, como nós já falamos algumas vezes, o povo usava de gestos para poder se comunicarem, né? Então, será que reflete realmente a vida? Reflete. O teatro reflete nossa vida, reflete nossas emoções e principalmente reflete o outro, né? O teatro, na verdade, é um espelho e ele mexe com todo o ser, né? Então eles usavam o teatro para modificar as pessoas também, né? Não só para fazê-las pensar, também para mudar. Quando você quer controlar alguém, né? Também como meio de controle da população também. Que era o que eles faziam com o circo, era um meio de controle, né? Então eles controlavam, manipulavam, essa é a palavra que eu queria. Manipulava também. O teatro também pode ser uma forma de manipulação, tá? Você pode usá-la pro bem ou pro mal. Os romanos usaram muito mal, né? Os gregos usaram bem, com forma terapêutica, né? Em algumas partes. Já os romanos usaram para manipular o povo e fazê-los se submeter à vontade deles, né? Então eles queriam que o povo se calasse, não se levantasse contra. Eles queriam continuar com as guerras, com tudo, a Roma imperando, o povo dando dinheiro para as elites, e o povo tinha que se calar. Então eles faziam o teatro como forma de manipulação. Então é isso que a gente quer que você tenha cuidado,
o teatro ele pode ser terapêutico para tirar pessoas da depressão, para tirar pessoas da tristeza, para tirar pessoas da vida miserável e fazê-las entender e compreender que elas precisam estudar, progredir, que elas são amadas, que elas são queridas, que elas podem sair dessa depressão, que elas podem, que elas não precisam pensar no suicídio, né? Que é isso que a gente faz, que é esse o nosso objetivo com o teatro, fazer as pessoas pensarem. Mas se você for alguém mau e quiser usar pro mal, também pode, é uma arma como qualquer outra de comunicação que está nas mãos, tá? De manipulação, mostrar que a pessoa não pode fazer aquilo que ela tem que se submeter à sua vontade, ao seu querer. Então vai tudo conforme você coloca, né? Lembrando que quando a pessoa está ali envolvida no teatro, a música que está passando, a fala, a encenação que está acontecendo, tudo está mexendo com as emoções das pessoas. Elas ficam fragilizadas, elas ficam ali. Tanto que quando as pessoas vão em encenações, elas choram, algumas choram, né? Até quando é coral cantando. Por quê? Porque aquilo mexe com as nossas emoções, né? E aqui, gente, vai abrir parênteses aqui. Tanto quem faz música, como quem faz dança, também deveria fazer aulas de interpretação, expressão, deveria fazer teatro, né? Nem que seja a introdução, porque quando você canta, você está encenando. Se você canta uma música feliz, está com a cara amarrada, fechada, ninguém vai gostar daquilo que está saindo ali, porque não está condizendo com o que está aparente, né? Agora você está cantando uma música feliz e você está ali feliz junto, é outra coisa, né? Você está dançando, então tá dançando amarrado, não dá, né? A não ser que a música peça essa cara amarrada, né? Essa cara fechada. Senão, você também tem que saber se expressar com o rosto também, com o corpo e com o seu rosto, tá? E todos nós, todas essas áreas, né, de artes cênicas também deveriam fazer expressões corporais. Tem que fazer, na verdade, né? Na verdade, eu creio que só não faz quem não tem esse conhecimento, né? É verdade. Porque quando você vai cantar, automaticamente o professor já diz: postura, peito, abre o diafragma, fecha o diafragma. Você cantar sentado vai fechar, né? Maestro aí com toda a sua equipe, postura, posição, queixo, tem, né? Todo. Porque senão as cordas vocais também dão uma arranhada aí, né? Não vai. Tá? Então, sim, o teatro reflete sua vida e pode fazer você refletir e se voltar para coisas saudáveis, boas, que evolui, que faz você crescer, como pode também refletir para algo ruim, para algo opressor, para algo enganador, para algo manipulador, que oprima a pessoa. É uma arma que está nas suas mãos. Eu aconselho, use-a com sabedoria para levantar pessoas, tá? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você está ensinando teatro ou fazendo teatro para manipular, para oprimir pessoas, é o que você vai colher. São frutos que você vai colher. E como diz uma mulher muito sábia, minha tia e sogra, ela diz assim: você não é obrigada a plantar. A semente que você plantar, você que escolhe, tá? Você não é obrigada a plantar nenhuma. Na verdade, assim, a gente é obrigada a plantar, mas a semente você escolhe que semente você quer plantar. Mas a colheita não. A colheita é obrigatório você colher exatamente o que você plantou. É obrigatório isso. Então, se você plantou ódio, não tem como você colher amor. Não. Né? Se você plantou tragédia, opressão, enganação, são coisas que você vai colher. Enganação, tragédia, né? Pessoas te manipulando, passando a perna em você. É isso que vai acontecer. Então, saiba utilizar bem essa arma poderosíssima que é o teatro, que é essa ferramenta, tá? Que você pode fazer sozinho, que você pode fazer em dupla, que você pode fazer com outras pessoas. Enfim, o teatro você pode fazer de várias maneiras e nós vamos descobrir isso, né? E vamos descobrir isso também na igreja. Mas peraí, calma lá. Eu não quero saber disso.
Eu quero logo encenar e eu quero fazer aquele gesto lá. Mas, gente, calma lá, tá? Nós vamos ensinar vocês tudo que vocês precisam. Só que para você estar aqui, você tem que ter uma base aqui. Porque sem base você vai cair. Então você tem que saber o porquê. Não tem como você simplesmente pegar um carro e sair dirigindo sem você saber o que você tem que fazer antes. Fazer autoescola, você saber onde é que vai cada lugar, cada peça, né? Eu, por exemplo, não sabia nem onde é que precisava de colocar a chave dentro de um carro, né? Então você tem que estudar, você tem que saber primeiro. Então essa é uma das bases fortes, é você saber de onde veio e para onde você vai. Então o teatro veio de lá, passou pela Grécia, passou pela Roma e vai chegar na igreja. E chega na igreja de uma forma estrondosa, de uma forma, gente, fantástica, que cresce demais. E você sabe através de quem o teatro entrou na igreja? Será que eles sabem? Constantino é o nome. Cara, através de Constantino, a pedido ou a permissão dele. Para tudo, não pode dizer mais nada. Essa aula é para a próxima, tá? É para a próxima aula. Essas informações são para a próxima aula. Não é agora. Agora a gente vai ficar com as aulas de Roma, com o teatro em Roma. E na próxima aula você vai descobrir como que o teatro entrou dentro da igreja. E como que o teatro, gente, foi parar nas ruas. Por culpa da igreja. A igreja levou o teatro para as ruas também. Sabia disso? É, aquele teatro que você vê o povo fazendo dentro do ônibus, lá no semáforo, né? Agora tem demais, porque antigamente tinha semáforo, né? Mas o teatro de rua, de uma forma geral, é culpa da igreja. A igreja mandou o teatro pra rua, né? E nós vamos descobrir isso nas próximas aulas. Então, anote aí e vamos para a revisão. Isso. Aprendemos que Roma invadiu Grécia. Tomou Grécia. Grécia entrou em decadência. Roma pegou o teatro para ela, usou como força para oprimir o seu povo. Mas o seu povo também entrou contra Roma, usando a sátira para contar algumas verdades através do teatro. Isso. E foi através daí que o teatro ganhou também muita força. Ficaram sabendo também que Roma, para poder não adorar os deuses de Grécia, trocou os nomes dos deuses para falar, agora são os nossos deuses. Zeus se transformou e foi transformando vários deuses aí para falar assim, agora é da Roma, né? Agora é tudo romano, não tem mais deus grego aqui, quem manda aqui é nós. Então você aprendeu também que Roma, mesmo tomando Grécia conquistou Roma através do teatro, através da arte, através das suas esculturas. E ficaram sabendo também que o teatro, ele reflete a vida. O teatro, ele conta o cotidiano, a sociedade, né? E você vai aprender muito mais na próxima aula. Anota aí que agora nós vamos para teatro na igreja. E saiba que o teatro em Roma, Roma então pega o teatro e fica apenas como deleite, diversão e muita tragédia, né? Eles amavam essas tragédias, né? E aí ele joga fora as partes rituais, as partes sagradas, de contato com a divindade, porque eles não acreditavam nada disso, né? Então por isso eles tiveram os próprios deuses, né? Para falar que não dependia de nada. Porque os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E Roma? Roma, eles ficavam no meio termo. Então o que eles criam, né? Eles criaram vários outros deuses, né? Mas eles não eram toda a Roma, né? E aí tem essa reviravolta total. Mas Roma também cai em decadência. E o teatro desaparece. Por quê? Vamos saber na próxima aula. Então, galera, anote tudo aí e nos vemos na próxima aula. Até lá. Fui!